Olá, eu sou Mirela Curata, CEO da DMK3 Tecnologia. Estamos aqui hoje para falar sobre governança corporativa. Tudo bem, gente? Eu sou o Wander Muniz, eu faço parte do conselho da DMK3, especialista em governança corporativa, e eu estou aqui para dar um bate-papo junto com a Mirela para vocês sobre o que é o contexto da governança no mundo atual. Então vamos lá, o que é governança? Então, a governança, Miriam, acho que é um ponto importante a gente trazer, porque tem uma mística sobre a governança que ela é muito pautada sobre as pessoas pensarem nela como auditoria, como prestação de conta, como alguém que está cerceando o poder de decisão da empresa. E, na verdade, a governança não é isso. A governança é o conjunto de estruturas que a gente tem que dão para a gente capacidade de observar para onde a empresa vai, como ela vai fazer para ir para esse norte que ela definiu e, principalmente, vai dar para a gente condições de medir se a gente está no caminho certo que a gente escolheu fazer isso. A governança está muito além do me dá o teu plano de contas e vê o que está acontecendo. Ela perpassa esse universo. Um pouco dela é mais amplo. Eu acho que é bem isso, né? É um sistema que organiza que ajuda a organização da empresa, né, controla tanto os riscos como distribui as responsabilidades, né, e preserva o valor da empresa. Eu acho que hoje é uma palavra que se usa muito e que se fala muito, e é legal a gente discutir sobre isso, né? Não, exatamente. Assim, a gente tem uma visão de que a organização contemporânea, ela passa por um ambiente que ela é totalmente diferenciado do que foi uma organização da era industrial. Hoje em dia, por que a segurança, por que a inteligência artificial e outras coisas fazem parte desse arcabouço de governança? Se a gente pensar bem, uma organização contemporânea, ela opera num ambiente diferente. A gente não está mais trabalhando no universo em que eu observo máquinas, pessoas operando máquinas e um produto final sendo gerado fisicamente. Eu trabalho com o universo digital. A nossa empresa, por exemplo, trabalha no universo digital. A gente é especialista em cibersegurança. Então, os nossos clientes, eles observam este mundo a partir de um ativo que não é tangível, ele é intangível. Então, as organizações modernas, elas estão observando esse universo. E a governança corporativa, ela acaba tendo que olhar para esse mundo também. Então, como é que eu organizo meu fluxo de dados? Como é que eu organizo meus ativos intangíveis? Como é que eu organizo os meus sistemas digitais? Como é que eu organizo os meus fornecedores de tecnologia? Como é que eu opero esse universo de decisão que é automatizada hoje a partir de um arcabouço que me mostre organização? Por isso, falar em governança corporativa hoje é falar também sobre como a organização governa riscos cibernéticos, trata dados pessoais, estrutura esses controle digital, né, e decide sobre o uso de inteligência artificial. Segurança, LGPD, IA não estão fora da governança. Não, pelo contrário, eles fazem muito parte do arcabouço da governança, porque eles coordenam, ajudam a coordenar as ações que a gente vai ter sobre isso, né? Se a gente imaginar, a governança corporativa, ela não é só uma estrutura que formaliza as coisas, ela também define essa estratégia de direção da empresa, ela define como é que eu distribuo poder e responsabilidade, porque no mundo digital, onde a gente tem uma capacidade de escala de negócio que normalmente é muito ampla, você precisa ter um mecanismo que mostre quem é responsável por cada estrutura, quem está fazendo o quê, como é que essas coisas operam. Isso garante que a gente tenha uma estratégia de integridade em relação àquilo que é o alvo da companhia. E isso vai virar receita. A gente acha que não, as pessoas normalmente estão acostumadas a imaginar a governança como um custo, mas no final a gente vai ver que isso pode virar receita para a companhia, porque isso afeta diretamente a forma como você se apresenta para o mercado. Como é que você garante preservação do valor do teu negócio. Além disso, ele vai supervisionar riscos, consegue monitorar o desempenho, né? A própria prestação de contas interna e isso vai preservar também, ao longo prazo, a empresa. Se a gente fizer um resumo, a governança nesse grande chapéu que ela orquestra, ela é uma forma como a gente organiza o poder da empresa tomar decisões e principalmente como é a capacidade dela de responder às consequências dessas decisões. Isso precisa estar pautado em alguma regra que organize e orquestre isso.
E aí imagina o seguinte, nesse mundo mais contemporâneo, que os elementos hoje são elementos digitais que impactam risco, que impactam reputação, operação e o valor da companhia, observar a governança do ponto de vista de um ativo de recurso é extremamente importante. E aí eu acho que entra uma brecha boa para a gente falar sobre o papel da segurança digital, da proteção de dados e da inteligência artificial dentro das empresas, que cabe muito com o que a gente presta de serviço para os nossos clientes aqui, porque eles coordenam essa ação de governança dos nossos clientes também, eles fazem parte desse arcabouço também. Então, a governança existe para resolver um problema central. Sim, a governança existe para resolver um problema central. Acho que mais do que resolver, exatamente, mais do que resolver um problema, organizar as coisas para que quando o problema aconteça, eu tenha formas de reagir a ele e essas formas de reagir estão padronizadas. E eu consigo medir o resultado disso depois, inclusive. Eu tomei qual ação para qual tipo de problema e qual o resultado que isso me trouxe. Né? Aí as organizações vão agir de forma mais coerente, com mecanismos adequados para a direção, né, controle, supervisão. Em termos simples, governança é a forma pela qual a organização organiza seu poder de decidir e sua capacidade de responder pelas consequências dessas decisões. Exatamente, isso é governança. E aí acho que quando entra esse alargamento da governança no ambiente digital, a gente tem novas frentes que estão trabalhando em cima disso, né? Por exemplo, ativos informacionais. A gente hoje sabe, não é de agora, não é nenhuma novidade, que o ativo de empresas digitais é dado, é informação. Ou seja, você ter uma lei geral de proteção de dados não é simplesmente porque eu quero que o dado pessoal meu, que esteja circulando dentro de uma empresa, seja preservado. Porque isso é um direito meu, o dado é meu, e eu quero saber o que está acontecendo com ele. Mas pensa do lado da empresa que é responsável por ter essa informação. A hora que eu não tenho um mecanismo que governe isso, eu simplesmente posso fazer qualquer coisa indiscriminadamente. E mais do que isso, essa minha ação indiscriminada pode me gerar prejuízo de longo prazo. Às vezes eu até tenho um resultado de curto prazo, mas no longo prazo eu vou ter prejuízo. E aí imagina uma outra situação que é comum. Principalmente agora a gente tem visto bastante isso saindo na mídia. Os ativos digitais sendo roubados. Um ransomware que ataca uma empresa e rouba a tua estrutura de banco de dados, rouba os teus ativos digitais. Hoje, todas as áreas de empresas estão suscetíveis à parte de ataques, de ransomware. Então, você tem essa dependência tecnológica, né, das empresas, dos dados. Você tem também dentro das empresas ecossistemas terceirizados, tem um tratamento massivo de dados, automação decisória, né? Agora IA generativa e sistemas de alto impacto. Então, isso também vai contribuir para você ter um olhar mais focado para a governança. Exato, e aí, olha só como as coisas se conectam, né? Você trouxe exatamente esse ponto de que eu preciso olhar para esse universo com um pouco mais de carinho e atenção. E por que eu preciso olhar para esse universo com mais carinho e atenção? Se esse ativo é o ativo que dá valor para a minha companhia, e eu não tenho um programa de governança que observe os ativos que geram valor da empresa, eu aumento a suscetibilidade a risco. Não é simplesmente eu botar um antivírus numa máquina que vai resolver o risco de um ransomware não entrar em casa. Porque ele pode entrar. Ainda mais com a vinda da IA, a construção de produtos de ataque que podem enfrentar ou podem entrar na empresa e roubar os meus ativos é maior, é grande. Beleza, coloquei um antivírus na máquina. E se passar o vírus? O que eu faço? Qual é o meu plano estratégico para mitigar esse dano? Que ação que eu vou tomar para contornar isso se isso sai na mídia? Qual é o mecanismo que eu uso para avisar aquele indivíduo que é meu cliente, que teve o dado furtado, de que houve uma invasão e ele, como sendo meu cliente, que é um ativo meu, precisa ser informado do risco que ele está sofrendo, porque o CPF dele vazou e o cara pode usar o CPF para golpe. Então você entende que a gente cria um universo que está muito acima de simplesmente botar um antivírus e as empresas hoje, em sua grande maioria, não têm olhado para isso com o olhar que eles deveriam ter de que isso é valor, de que isso impacta diretamente a receita delas. Porque é isso, né? O que mudou não foi
apenas a lei, né? O que mudou foi a natureza da organização, a natureza como a organização cria os seus processos, né? Mudou a forma hoje de se desenvolver sistemas, onde você usa também, tem o arcabouço de usar a IA para auxiliar nisso, né? Mas você não sabe bem o que está rolando ali por trás, né? E aí, o que acontece? Você tem todos os riscos tecnológicos que estão atrelados a isso, e sem uma camada em cima que observe esses riscos, você, de novo, aquilo que a gente falou anteriormente, aumenta a suscetibilidade da companhia. Então, sem um processo de governança, não adianta você pensar numa estratégia de antivírus, numa estratégia de proteção, numa estratégia de observabilidade, por exemplo, porque a hora que eu tenho uma indisponibilidade de sistema, se eu não tiver uma forma de como eu trato a indisponibilidade, eu tenho um prejuízo. Porque além do sistema parado, eu não sei como falar com o cliente, eu não sei como reportar o que aconteceu, eu não sei como, perante a mídia, falar o que está acontecendo de problema, e menos ainda, como é que eu organizo a operação dentro de casa para voltar com o sistema. A quantidade de cliente que a gente já viu na área que a gente atua. Que a gente, inclusive, já atuou. Exatamente, que a gente já atuou para ajudar o cara a voltar com a plataforma de sistema dele, mostra que essa ausência da governança tem impacto grande. Então, caiu o sistema por ataque, caiu o sistema por ransom, caiu o sistema por N fatores. O que eu faço? A equipe do órgão ou da empresa não sabe o que fazer. É um desespero para voltar o sistema no ar, porque precisa voltar, mas todo o resto tá ali, assim, um olhando para a cara do outro e dizendo, cara, o que eu faço agora? Aí vem mídia querendo saber por que tal órgão parou, por que tal sistema de tal empresa parou, mas isso vazou dados, não sei o quê. Quantas vezes a gente já entrou, né, nesse meio aí para poder auxiliar os clientes dentro, criar uma sala mesmo de combate de situação para que a gente pudesse, de alguma forma, voltar aos sistemas, muitas vezes nessa cooperação mesmo. Já teve vezes a gente salvar gente que nem era cliente, né? Exato. Porque a gente sabe que isso é um risco corporativo. Você perde muita informação, você perde dado. No setor público, você perde credibilidade do cidadão. O cidadão olha para aquele órgão e fala assim, eu não tenho a menor coragem de mandar meu GovBR conectado aqui. Eu perco credibilidade. Isso tem um risco muito grande. Mas é engraçado, nos exemplos que você citou, e que a gente já vivenciou isso, o desespero interno que existe na hora de tentar voltar um sistema para o ar. Ou ter que negociar porque teve um ataque de ransomware e você tem que pagar alguma coisa para pegar os seus dados de volta. Este processo, quando ele é ausente de método, ele é tentativa e erro. E isso tem um custo muito grande. Você mesmo falou, e a gente já vivenciou isso, de gente que não estava preparada, que até tinha antivírus, que até tinha algum software de proteção, e perdeu dado, perdeu sistema, perdeu alguma coisa, ou perdeu e não tinha backup, assim, as coisas mais absurdas que a gente ainda vivencia no mundo de hoje, o cara não tem um backup simples. E aí a ação é, qual é o teu plano de contingência? Não sei. E aí a gente tem que entrar, e você já viu isso que a gente teve que fazer, tendo que entrar não só tecnicamente, mas dando um suporte... Consultoria mesmo. Exatamente. Como consultor. E aí pensa o seguinte, eu sei que isso até, de certa forma, parece que contradiz o nosso serviço, porque a gente ganha em cima disso. Mas para o cliente, no médio e longo prazo, é muito mais saudável que a gente entregue para ele, fale para ele como é que a governança tem que operar, do que a gente entrar na hora que o caos está acontecendo. O caos está ali, tá ali acontecendo e você tem que entrar lá e falar assim, cara, tem um monte de coisa para organizar. Então, dá um passo atrás, já que você já passou por isso, vamos reorganizar isso daqui para não acontecer de novo. O risco de um ransom entrar, o risco de você ter a segurança digital afetada, ele não termina. Mas você ter uma estrutura que proteja quando ele acontece, é melhor. E agora, vamos voltar um pouquinho também na questão do tema de proteção de LGPD, da LGPD, né? Proteção de dados, né? Com a dimensão e legitimidade, confiança que você tem que ter com a lei, né? E quando a LGPD eu acho que não deve ser apresentada como um começo do problema, né? Mas como um marco que explicita algo maior, assim, organizações que
que precisam governar o uso dos dados com responsabilidade, finalidade, com segurança, prestação de contas. Né? Você sabe que tem um problema na LGPD desde que ela foi implantada, que eu acho que é um problema conceitual na forma como ela foi levada ao mercado. E narrativa é tudo. Eu bato sempre nessa tecla de que narrativa descreve muita coisa. Quando eu, empresa, sou responsável por armazenar o teu dado, eu tenho que ser responsável também sobre o que eu faço com aquilo e os resultados que aquilo vão trazer para mim. Só que tem uma coisa que as pessoas esquecem nesse processo e que antigamente a gente tinha muito. E olha como sair da materialidade para o universo digital, para a intangibilidade, muda muito esse discurso. Quando você tinha uma loja em que o ativo dessa loja, varejo, é o cliente físico. Você ia lá numa vendinha em Cabrobó comprar queijo coalho. O cara sabia quem era você, o que você fazia, qual era a sua função ali. E se alguém chegasse na loja, por exemplo, e perguntasse assim, onde está a Mirella? O cara ia falar, não sei. Ele ia preservar a sua integridade. Ele sabe quem é você, ele sabe onde você mora, você é cliente que vai lá todo dia comprar queijo coalho dele. Se alguém chega e pergunta, ele fala, não sei. Ele não fica simplesmente passando qualquer informação sua para qualquer um que entre na loja e pergunte sobre você. A gente tinha isso na vida social. Uma certa preservação daquele teu cliente. Né? Quando a gente vai para o digital, a gente meio que larga a mão disso. Eu falo qualquer coisa de você que me perguntarem. Porque eu sei de você. E ainda mais com as fake news, né? Quer dizer, você pode falar o que você quiser. Exato. Sendo verdadeiro ou não verdadeiro. Que com a parte digital espalha-se muito rápido essa informação. Pensa no dano. Do mesmo ponto de vista lá, o exemplo da lojinha com o cara sentado lá dentro, cuidando do cliente dele ali, né? Você, clientela fixa dele. No digital é a mesma coisa, não mudou. Só que a mentalidade em relação a esse dado, porque eu perdi a tangibilidade do indivíduo, eu não vejo mais a Mirella física na minha frente, e aí eu crio uma relação estética com ela e preservo ela porque existe uma relação próxima ali do indivíduo, no digital isso se afasta. Mas a mesma ideia continua vigente. Se eu tenho o teu dado digital lá, eu preciso te proteger. Por quê? Porque tu é meu cliente. A LGPD tornou mais visível essa exigência. Isso, exatamente. Né? Mas a operação é a mesma. Você continua sendo meu cliente. Eu tenho que cuidar de você como meu cliente. Se o teu dado vaza, eu estou perdendo a minha credibilidade como empresa em relação a você. Você vai olhar para mim e falar assim, cara, que marca é essa? Perdeu os dados do meu cartão de crédito, perdeu meu CPF, perdeu meu e-mail. Agora eu estou recebendo 45 ligações da Claro, da Vivo, do pessoal do presídio, porque teve um vazamento de dados, que a empresa não olhou para aquilo do mesmo jeito que eu olhava lá na vendinha. As organizações precisam voltar e saber como tratar esses dados, por que tratar esses dados, né? Com que fundamento, com que proteção, com que responsabilidade, né? Eu acho que a LGPD trouxe isso. Sim, exatamente, ela traz esse arcabouço legal para proteger a gente, mas eu acho que essa é a virada de chave. De as empresas entenderem que não é simplesmente eu não estou implementando a LGPD porque é um marco legal e eu tenho que implementar porque senão eu vou estar infringindo a lei. Não, é porque ela preserva o teu ativo. E o teu ativo é dinheiro. É dinheiro no final do mês na conta, é receita. É receita de longo prazo. Quanto mais você preserva o teu cliente, quanto mais você cuida dele, mais ele vai estar ligado à tua marca, mais ele vai estar interessado em conversar com você. É o mesmo caso quando a gente vai lá, nossos clientes que sofreram um ataque, ajuda o cara na hora do caos dele, ele vira pra gente e fala assim, cara, eu quero que você fique comigo aqui por 10, 15 anos. Sim. E é o que acontece geralmente com os nossos clientes, ainda bem, né? Ainda bem, exatamente, ainda bem. Mas o lado de lá, quando o cara está cuidando do dado de um cliente, vou pensar no varejo, né, volume de gente, quando ele está cuidando do dado, é o mesmo raciocínio, só que ele não aplica esse raciocínio no cuidado do dado. Ele aplica porque veio uma lei que me obrigou a criar um arcabouço de proteção. Não, cara, tu está perdendo dinheiro, dado teu, tua informação, ativo intangível teu ali, né? E esses controles internos, essa transparência, está dentro dessa estratégia de governança que ele acaba montando. Eu acho que o ponto mais importante é que a organização consegue demonstrar que o uso da informação de modo legítimo, seguro
e coerente com seus objetivos institucionais, eles trazem essa transparência, traz esse controle, traz essa gestão de risco, né? Ou estou errada? Não, você está completamente certa. Acho que você ter, por exemplo, dentro da sua estratégia de governança, um mapa de gestão de risco, de quanto você vai perder de dinheiro se você tiver alguma ação indevida, ou por ataque, ou por perda de dados sensíveis, ou por uso indevido de inteligência artificial. A hora que você contabiliza, você vê que isso não é custo. Você vê que investir em governança, em segurança digital, que é um mote que a gente bate muito os nossos clientes, de reforçando para eles de que isso é importante. A hora que você tangibiliza financeiramente, fala, opa, eu vou gastar 10 para não perder 1 milhão. E aí, pegando esse gancho de inteligência artificial, se a governança já precisou incorporar dados e segurança, agora precisa também incorporar o IA. E aí a inteligência artificial introduz um novo patamar de desafio para a governança, né? Porque ela não apenas processa informação, ela interfere em fluxos de decisão, ela classifica a sua informação, prioriza as suas informações e as suas decisões, né? Faz recomendação, faz automação e produção de conteúdo. Isso significa que a organização não precisa apenas perguntar se a IA funciona ou não, né? Ela precisa perguntar sobre quais critérios ela é autorizada, supervisionada, auditada e limitada, correto? É isso aí. Esse final de semana, inclusive, eu estava tendo uma conversa com mais outros 2 membros de board de outras empresas, porque eles passaram por uma situação em que o board estava utilizando IA para tomar decisão dentro do processo corporativo. E aí, isso gerou um impacto no processo decisório que foi engraçado pelo que eles estavam relatando. Do board, acho que tinha composto por 5 pessoas, 3 tinham certeza que o que a IA estava falando era indevido para a companhia, 2 também tinham certeza, mas optaram escolher o que a IA estava falando. Eles tinham certeza que aquele processo era um processo que estava sendo impactado por uma decisão que não era deles. Uma decisão não, por uma influência que estava afetando a decisão deles. E eles não tinham mecanismo para governar isso. Então, quando você tem entre aspas, um sexto membro entrando no board e você não tem regras claras de como este membro participa do board para que ele altere o processo decisório, você também tem impactos na cadeia. Porque este mecanismo que está entrando aqui, ele não tem uma coisa importante, ele não tem contexto histórico. Isso. E o contexto histórico faz muita falta, né, neste processo de decisão. Eu também tenho uma história boa de pessoas que estavam usando IA para a parte de programação, né, de codificação, automação de sistemas, e aí a pessoa colocava partes do código dela dentro da IA, entendeu? Para que a IA analisasse aquilo e devolvesse melhorado, e além disso, com alguns pedidos de desenvolvimento, sugestões para a IA. Conclusão, acho que as pessoas não pensam que essa informação ela acaba fazendo parte do banco de dados da inteligência artificial fora da sua empresa. Consequentemente, você abre uma porta para que ele use a sua própria informação para de alguma maneira te invadir, te prejudicar, né? Às vezes ele nem invade. Quer ver um exemplo que aconteceu? As pessoas não perceberam, eu não lembro agora em qual versão do ChatGPT, que quando eles lançaram, existiu a opção de publicação da sua conversa. E aí veio marcado lá, publicou o chat vira um site para você acessar. Um número imenso de pessoas não ligou para a marcação e todas as conversas que elas tiveram tornaram-se públicas. Qualquer pessoa podia ir na internet e achar a conversa de qualquer um, porque estava marcado. Eu aceito publicar todas as conversas. E aí imagina que tem um board, estou pegando um caso extremo, que está discutindo uma informação confidencial para um novo produto que ainda vai ser lançado. E ele pega essa informação e joga no ChatGPT para ter algum aprimoramento.
e publica. Não foi por maldade, não foi por intenção. Publica. Qualquer um pode ter acesso. É que essa é a parte que a governança deveria, de alguma maneira, né, ajudar a proteger. A governança... Mas se você tem uma governança instituída... Exatamente, porque assim, a governança não vai evitar que o cara vá lá no chat, coloque a informação e publique, mas ela vai pelo menos criar os arcabouços para proteger quando isso acontece, para ter os caminhos de ação sobre isso, para ter os caminhos de punição sobre isso, para ter uma regra de como é que eu vou orquestrar quando isso acontecer. Porque tem o risco do acontecimento. Você tem o evento que pode surgir. Como é que eu orquestro isso? Como é que eu crio esses meios? Exemplos de coisas que a gente pode até usar como técnica para evitar que isso aconteça dentro de uma empresa. Se a gente olha para a observabilidade, por exemplo, a observabilidade consegue me permitir, né, quando estou falando de sistemas de observabilidade, se existe tráfego acontecendo entre o terminal de uso daquele usuário e um determinado ponto de saída. Então, se eu estou mandando informação para o Gemini, para o ChatGPT, para o Claude, eu sei que, eu não sei o que, mas eu sei que está saindo do terminal A indo para tal informação. Então, eu tenho tráfego acontecendo. Eu posso ir lá e falar, beleza, pela minha regra de governança, nenhuma informação não pode trafegar externo. Vamos cortar essa comunicação. Isso. E aí você tem um sistema de observabilidade que conversa com a governança e implementa isso como prática. Fora a questão de você poder também avaliar todo o desempenho dessa aplicação quando ela passou por uma inteligência artificial e as vulnerabilidades que ela veio, exatamente, né, junto com as... Você trouxe um ponto perfeito, porque eu produzi todo um conteúdo, um sistema, um app baseado em IA. Usei o Cloud para fazer isso lá. O Claudião, como diz um amigo meu, foi lá e programou tudo para ele. Tá, essa programação pode incorporar os erros de outras pessoas, porque ele não brotou aquilo do nada sozinho, então está incorporando os erros de outras pessoas, está botando, de repente, parte do meu ativo exposto e eu não estou sabendo. Ou ele pode desenvolver uma técnica que não seja técnica mais performática. E aí eu crio um sistema que parece bom, mas em algum grau lento. Se você tem uma estratégia de governança que observa isso, o que você vai pegar? Você vai pegar essa sua aplicação aqui, seu APM de observabilidade, conectar e falar assim, olha, agora que eu produzi isso com velocidade, valida para mim se é bom. Uhum. E aí você está tratando de uma ferramenta interna, uma ferramenta onde você tem governabilidade, poder, de alguma maneira, customizar ou gerenciar, né? Você está debaixo da sua gerência, né? Isso vai acabar reduzindo bastante essas perdas e os passivos. Melhora o controle também, interno. Fortalece a reputação. Exatamente. Né? Se você tem o aumento da sua confiança no processo comercial para vender, você vai para o mercado com um produto que você produziu rápido, mas que tem uma confiabilidade alta e que você sabe que não vai botar em risco o teu cliente. Porque você tem até formas de comprovar, né, essa questão da confiabilidade. Além disso, para empresas que têm due diligência, também vai facilitar bastante. Bastante. E isso, para a gente, que é o que a gente oferta para os nossos clientes, diferencia essas empresas em mercados que são sensíveis. Porque elas conseguem mostrar que não é só uma marca bonitinha. Ela tem produto de qualidade e confiável. E quem está por trás disso? A gente. E para as organizações governamentais, então, que é o nosso forte, né? Que é um dos nossos pilares, né? Eu acho que melhora a capacidade de prestação de serviço também, né? Reduz improvisos institucionais, né? Como você mesmo disse, também fortalece a legitimidade do órgão público, né? Melhora também a parte de contratação das empresas, porque daí começa a entender melhor sobre o seu ambiente, né? E dá bastante segurança e melhora também essa relação, lógico, né? De controle, sociedade, fornecedores. Sim, eu acho que isso, do governo isso faz muita diferença, no setor público, né? No governo, o setor público faz uma diferença imensa, porque o setor público, ele sempre vai trabalhar com pessoas e volume. No final do dia, ele está trabalhando para atender o cidadão. Qualquer esfera, muda o grau e a forma, mas no final é cidadão. E cidadão é volume. A gente está num país com 200 milhões de habitantes, um pouco mais, e o sistema público é para atender essa população. 200 milhões de pessoas
geram muitos pontos de vulnerabilidade em escala federal, estadual, municipal. O Estado entende e precisa entender, e a gente tem feito uma atuação muito forte em cima disso, com bons resultados, com bons clientes, que eles observam e entendem exatamente isso. Eu preciso saber para onde o meu dado está indo, eu preciso saber como é que eu protejo o meu dado, eu preciso saber como é que eu crio o arcabouço para atender determinado evento crítico quando ele acontece. Eu preciso ter um stack tecnológico que conversa com essa minha estratégia de governança. Porque, beleza, eu, órgão institucional governamental, não tomo multa na LGPD. Mas, em compensação, vai um selo da NPD em cima do órgão falando assim, este órgão sofreu vazamento de dados. Credibilidade. E também quando vaza o dado são milhares, milhões de dados, né? Exatamente. Não é um pedacinho, né? É diferente de um setor privado que daí às vezes ele tem um pedaço, né, da população, né? Não, o órgão público já tem um volume muito maior de dados. Você quer ver dois órgãos que exemplificam bem isso que você falou? Imagina um vazamento de dados de uma Secretaria de Saúde ou de uma Secretaria de Educação. Ou Fazenda, Porque exato. é o orçamento, é o pagamento, né? Tudo passa por ali, são órgãos centrais. Na educação e na saúde, você tem histórico de criança vazando. Isso é muito assim, sensível demais, o grau de sensibilidade. Imagina uma criança que tem o histórico de saúde dela vazado. Aí fica complicado. Então, assim, por isso que eu falei, eu peguei dois ali que a sensibilidade do risco é muito grande. E às vezes a gente vê o órgão não tratando essas áreas como áreas essenciais que precisam desse tipo de proteção. Porque eles não entendem, mas eu posso perder o meu dado. Você consegue entender o grau da problemática de você perder dados da tua população, que tem informação de saúde de criança, de adolescente, de pessoas idosas. É um risco muito grande. E você precisa ter um meio de proteger isso. A gente entra justamente para ajudar esse povo. Bom, aí, falando sobre isso, como é que a gente pode pôr em prática a governança? Acho que a primeira coisa, primeira etapa, o primeiro passo de você ter uma governança eficaz dentro das empresas é o compromisso da alta direção. A alta gestão precisa estar embarcada nessa ideia. Porque se a própria alta direção não compra, não consegue entender que isso é receita, que isso impacta a receita e gera receita para a companhia, e ela enxerga só como custo, a gente vai ter uma adesão baixa. E essa adesão baixa acaba aumentando os meus riscos, como a gente foi falando ao longo desse nosso bate-papo. Você tem vários pontos em que o risco acontece, e você vai criando formas de mitigar ele ao longo do caminho. Se um deles falha, você aumenta exponencialmente sua capacidade de perda. E como é que a gente monta essa estrutura de governança? E aí, uma das coisas mais importantes é você começar a pensar quais são os papéis que têm que ser responsabilizados em cada momento desse fluxo. Quais são os comitês que vão fazer parte para olhar essas informações? Quem são as linhas de reporte quando algo acontece? E, principalmente, como você cria um mecanismo de integração nas áreas. Porque eu não posso fazer governança só para a área de tecnologia. Eu não posso fazer governança só para a área administrativa. Eu tenho que fazer governança para todo mundo. Porque perder dado, o caminho de entrada de perda de dado pode acontecer por qualquer área. E aí eu preciso olhar para todo mundo. E eu acho que uma etapa interessante também é o mapa de riscos e ativos críticos que agora, né, nesse tema entram também sistemas, dados, processos críticos, terceiros, o uso da inteligência artificial que a gente estava falando. Você tocou num ponto-chave, né? Se eu não sei quais são os meus ativos, quanto eles valem para mim, eu não consigo ter um mapa de risco. Então, você conseguir montar essa cadeia e chegar no mapa de risco significa que você sabe o quanto aquilo representa de dinheiro para você. Se você não tem isso, inclusive a gente recomenda fortemente que você contrate uma consultoria para descobrir, porque você vai ver que parte do valor da tua companhia está ligado a isso. E aí você precisa ter esse mapa, você muito bem trouxe, esse mapa precisa estar montado. As políticas têm que estar integradas, né? Porque senão, como é que você faz com a sua governança digital?
como você garante a segurança da informação, como é que você faz a proteção dos seus dados, né? Como é que você faz o uso responsável de IA, que a gente deu alguns exemplos aqui de usos não tão responsáveis assim, né? Como é que você se prepara para fazer a resposta a esses incidentes, né? Seja ele desde um ataque, quanto às vezes com uma boa intenção de conseguir melhorar aquilo que tem dentro, né? Usando a inteligência artificial e tal. E também eu acho que uma das outras coisas é definir quais critérios de contratação que você tem que ter, né? Para poder ter empresas idôneas e responsáveis. Se você está construindo um arcabouço de governança que o teu objetivo é justamente saber qual é o processo decisório, saber qual é o caminho das responsabilidades, medir isso, o mínimo que você precisa ter é que quem vai entrar para ser teu fornecedor também tenha essa mesma capacidade, tenha essa condição de entender. Porque senão ele também não vai entender o valor do teu ativo. Ele não vai saber, ele não vai conseguir olhar para aquilo que você está construindo e entender que aquilo vale mais do que o clipes que está em cima da tua mesa. Comunicação. Você contratar bem, ter essa comunicação, ter isso bem estruturado de governança para entregar. Eu vou usar o nosso exemplo, parece que a gente está puxando muita brasa para nossa sardinha, mas é um exemplo que acho que ele é bem factível. Uma das coisas que fez a gente implementar alguns mecanismos de governança dentro da empresa hoje foi justamente como a gente vai se portar perante o mercado, como é que a gente se apresenta perante o mercado. E a gente trouxe no ano passado o processo que culminou, acho que em janeiro desse ano, se eu não estiver muito enganado, na nossa certificação da ISO de compliance. Isso, 37001. A 37001. Por quê? A 37001 mostra para o mercado que a gente é uma empresa que tem um arcabouço de governança quando olha para a estratégia anticorrupção que segue um determinado nível de qualidade. Eu tenho processos, eu tenho estratégia, eu tenho forma de mitigar algum problema que aconteça. Então, assim, a gente, por exemplo, nós nos preparamos para adentrar esse tipo de mercado. Chegar lá e falar assim, você pode ser meu fornecedor? Posso. Por quê? Aqui é a minha habilitação. Uma coisa que vai complementar, na verdade, todo o trabalho, vai certificar o trabalho que a gente tem feito ao longo dos 10 anos de empresa. Isso, exatamente. Ele vem só para realmente demonstrar... Ele é a cereja do bolo. Ele é a cereja do bolo. De Demonstrar 10 anos está ali, ó. A De gente 10 faz anos, isso. Nós fazemos. Mas vem cá, como é que a gente faz o controle e a operação dessa governança? Isso, bem que você falou, esses passos que a gente está comentando aqui, eu acho que esse seria um quinto passo que ele é importante no processo, porque dentro de controle e operação eu preciso definir quais vão ser as classificações de informação que eu tenho, que tipos de contrato que eu tenho, quais são as trilhas de auditoria que precisam ser feitas, como é que eu monto a minha estratégia de documentação para resposta a incidente. Então, tem uma etapa que ela é prática. Eu preciso descrever como é que eu vou fazer isso. Porque aí eu sei cada ponta daquele papel que a gente definiu lá em cima, na etapa 2 de responsabilidades, cada um dos responsáveis tem um manual de como isso tem que operar. E aí essa operação é clara, se aconteceu tal ação, eu preciso tomar, se tal evento aconteceu, eu preciso tomar tal ação. Ou seja, você tem que ter a documentação mesmo, todo esse passo a passo das decisões. Você tem que tentar, de alguma maneira, automatizar esse passo a passo para que você consiga controlar, gerenciar e fazer com que os fluxos sejam seguidos, né? Sim. E aí entra o sexto passo, que eu acho que é o que fecha esse negócio todo, essa trilha toda, que é este processo de governança, ele precisa ter indicador e ele precisa mostrar valor. Ele não pode ser só papel. Então, eu preciso saber quantos incidentes eu evitei. Então, eu tive um ataque e eu evitei o ataque. Porque eu consigo medir isso. Se eu tenho lá um software que está observando a tentativa de ataque, eu sei quantas tentativas eu tive. E eu sei que este protocolo que eu criei barrou tantas coisas. Eu consigo tangibilizar. Se eu não tivesse esse protocolo, eu poderia ter perdido X milhões. É número. Você sabe o que aconteceu. Você consegue olhar tempo de resposta. Você consegue dar maturidade do teu processo. Isso é dinheiro, isso é tangibilizado.
também vai aumentar a eficiência da sua operação, né? Reduz também o retrabalho, Sim. né? E dá, fora isso, os ganhos reputacionais e comerciais da sua operação. Sem né? sombra de dúvida. Imagina você ir para o mercado e falar assim, eu sou uma empresa que vende cibersegurança e eu não estou preocupado com compliance, por exemplo. Não, eu tenho uma cadeia que mostra que eu tenho uma reputação, que eu tenho uma qualidade de entrega e que essa mesma qualidade de entrega que eu tenho, eu vou levar aos meus clientes. Os meus clientes herdam isso de mim. Quando eles compram o meu serviço, eles compram todo esse arcabouço. Eles compram este cenário. Eles não compram simplesmente porque eu tenho um produto bonito e barato. E o legal é que a DMK3 ela está se especializando, na verdade, numa observação geral. Né? A observabilidade, como você mesmo diz, a gente é cibersegurança, tem essa expertise, mas na parte de observabilidade, integrando a parte de segurança, né, eu acho que dá uma visão mais ampla, porque você consegue observar tudo que você tem dentro de casa, né, toda a sua estrutura tecnológica, mas você também tem como observar tudo que trafega para fora da sua rede, né? Se você de repente tem algum problema em um link, porque a gente está falando muito do dado protegido dentro de casa, mas a gente também consegue dar essa proteção para fora de casa, né? Eu acho que a observabilidade, a DMK3, acho que ampliou os serviços dela justamente para poder olhar esses dois mundos, né? Eu fico também preocupada e também dou importância para aquilo que sai da minha empresa. Isso é extremamente... que sai da empresa dos clientes. Isso que eu ia falar. Acho que parte de uma das coisas que a gente faz, com a nossa prestação de serviço, inclusive dos serviços de NOC, né? É justamente isso, é trazer para dentro do expertise dos nossos clientes a nossa capacidade de cuidar do que está dentro da casa deles e daquilo que sai da casa deles. Porque o que importa para a gente é cuidar deles e dos ativos que fazem parte desse cara. Falou tudo. Isso mesmo. É isso, pessoal. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro bate-papo. Teremos mais sobre outros temas. Nós vamos trazer para vocês ao longo aí do tempo desse ano. Nos acompanhem, curtam as coisas e deem sugestões, tá? Nós vamos adorar receber as sugestões de vocês.